Bom, então vamos começar aqui, né, gente, na aula de hoje, dando continuidade aí àquela introdução feita sobre a estatística, né, sobre uma prévia de como vai ser o nosso curso. Vamos falar aqui de outros dois conceitos essenciais no estudo da estatística, é o conceito de população e amostra, né? Aqui. Então, esses são os conceitos-chave, por assim dizer, porque, afinal de contas, no processo de coleta de dados, de organização e tudo mais, a gente precisa ter um objeto de estudo, né, para justificar aí o nosso aprendizado de técnicas e tudo, né? E o nosso objeto de estudo geralmente é uma classe de entidades, de objetos, de dados, né? E essa classe de dados, esse universo no qual a gente vai trabalhar, costuma se dar o nome de população, tá? Então tenho uma definição que eu achei bem legal aqui por uma imagem. Eu vou colocar aqui, deixa eu adicionar essa imagem. Opa. Calma aí, deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, né? Achei essa definição bem interessante, que ao mesmo tempo em que ela define, ela também ilustra, né? Dá uma ideia melhor, uma ideia visual do que a gente está falando, né? Por população, a gente pode entender que é o conjunto de elementos para os quais desejamos que as nossas conclusões sejam válidas, ou seja, como aqui bem enfatizou, seria o nosso universo de estudo, né? Então, por isso que colocou a imagem aqui de todo o planeta Terra, né? Enquanto a amostra seria uma parte desse universo de estudo. Aí a lupa representando o quê? Que você pegaria, de todo esse universo de estudo, você pegaria uma pequena quantidade para representar todo esse universo, né? Vamos colocar aqui no Brasil, aqui onde a gente está, né? Então, essa é basicamente a ideia entre o conceito e a diferença entre população e amostra, certo? Então, por exemplo, né, numa turma, numa escola, se você for fazer um levantamento estatístico sobre algum dado referente aos alunos, como por exemplo a altura deles, a idade desses alunos, né? Então todo o seu universo de estudo seria os alunos da escola. Então os alunos seriam a população, né? Porém, como muitas vezes utilizar toda uma população para fazer um estudo é bastante inviável, né? Na estatística é comum a gente pegar um grupo representativo daquela população, que a gente chama de amostra, e fazer o nosso estudo apenas em cima dessa amostra, né? Assim, os dados que a gente obtém estudando a amostra valem também para toda a população, tá? Então, aí, dentre esses dois conceitos, né, a gente tem várias formas de se fazer, de se obter essa amostra, né? Desde os métodos mais simples que a gente vai ver agora, até métodos um pouco mais elaborados que a gente vai ver no decorrer do curso, e métodos também bem mais avançados que estão totalmente fora do escopo aqui do nosso curso. Vocês precisariam fazer um curso de estatística mesmo, algo bem mais avançado para aprender essas outras técnicas, né? Técnicas essas que eu me refiro são, por exemplo, quando se fazem pesquisas eleitorais no país inteiro, quando se fazem pesquisas de opinião sobre uma determinada marca, né, que uma grande empresa costuma fazer, né? Então, pesquisas desse tipo demandam a atuação de profissionais altamente capacitados, né, e munidos de todas essas técnicas, né, que a gente não vai ver aqui, para poder obter uma amostra que seja realmente representativa daquele grupo de estudo, né? Então,
o nome dessa coleta de amostra é simplesmente amostragem, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de como se faz a amostragem. Então, primeiro, a gente tem que entender que existem alguns tipos diferentes de amostra. Aqui a gente vai ver a amostra casual, né, ou também chamado de aleatória. Vou colocar aqui no subgrupo, né, desse negócio. Amostra casual. Também chamada de aleatória, né? Aí por que tem esse nome? O próprio nome já é sugestivo, né, quanto à natureza dessa técnica. Ela se apoia em métodos randomizados, né, de você obter uma amostragem representativa da população, né? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente explorar. Deixa eu ver. Tá. Colocar aqui um exemplo simples que eu achei aí no livro que eu disponibilizei para vocês mesmo, né? Nesse exemplo diz o seguinte: vamos obter uma amostra que representativa para a pesquisa da estatura de 90 alunos de uma escola, né? Então vamos colocar aqui a amostra, né, da estatura de 90 alunos de uma escola. Então, se utilizar essa técnica da amostragem casual ou ainda aleatória, né, uma das maneiras de você fazer é o seguinte: você pode, por exemplo, pegar os papéis, né, anotar os números de 1 a 90 e entregar a cada um desses alunos, né, e fazer e definir o seguinte: eu quero uma amostra de 10% desses alunos, de 15%, de 20%, entendeu? Esse critério de escolha do tamanho da amostra, ele é, dentro dessa técnica aqui, ele é optativo, vai de quem quer fazer essa pesquisa, tá? Então, aqui no exemplo, o autor escolheu obter uma amostra de 10% dessa população de alunos de 90 aqui, né? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos escolher 10% dos 90 alunos, né? Então, qual seria a ideia, como eu disse, né? Você dá um número para cada um desses alunos, já que são 90, então pega os números aí de 1 a 90. Você pode colocar, por exemplo, numa caixinha, né? Pode misturar bem e selecionar ali ao acaso 10% dessa quantidade, ou seja, 9 alunos que você vai tirar. Você vai tirar 9 números dessa caixa, né? E esses 9 números que você tirar, digamos que você tirou ali o 3, o 22, o 89, o 47, entendeu? Você vai pegar esses números que representam cada um dos alunos, né? Aí você vai chamar esses alunos e vai medir a estatura deles, né? Aí lá você vai fazer o estudo, né, estatístico, vai tirar ali a média, a mediana, coisa que a gente vai ver mais adiante, né? E o estudo que você fizer em cima desses 9 alunos vai representar o estudo feito para os 90 alunos, só que você não mediu lá todos os 90 alunos, você só mediu 9. Tá? Eu poderia, como eu disse, escolher um percentual maior, pode pegar 15%, 20%, isso depende do grau de precisão que você quer, né? Da sua pesquisa no final, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, né? Tá, é tranquilo isso aí, né? Então é bem.
Esse tipo de coisa a gente aprende a fazer até quando é criança mesmo, em brincadeiras, né? Então não chega a ser nada muito elaborado. Agora, tem um outro tipo de amostragem que é chamada estratificada. Vou colocar aqui, obter uma amostra estratificada. A amostra estratificada, ela é um nome que a gente pode adotar para memorizar o seu conceito, pode ser o nome proporcional também, né? Também igualmente simples, mas só envolve digamos assim, um passo de cálculo a mais, né? Vou explicar aqui também utilizando um exemplo lá do livro, esse conceito. Vou colocar aqui, exemplo. Lá no livro tem um exemplo que diz assim, ó, supondo desses 90 alunos aqui, né, que eu coloquei dessa escola no exemplo anterior, né, 54 sejam meninos e 36 sejam meninas, né? Então, a ideia é fazer uma amostra proporcional estratificada, né? Então, vejam que agora, além de mencionar que o meu estudo será feito sobre um grupo de 90 alunos, eu adicionei a informação sobre uma quantidade de meninos e uma quantidade de meninas, né? Então, daí esse nome estratificada, significa que eu tiro extratos da minha amostra, significa que que eu atribuo adjetivos à minha amostra, né? Então, nesse caso, eu quero lá obter uma proporção entre meninos e meninas da escola, né? Só que, mais uma vez, eu não vou fazer um estudo baseado em todos os 90 alunos. Eu vou fazer uma amostra que represente a proporção de meninos e de meninas. Tá? Então, é um pouco mais elaborado do que o exemplo anterior, né? Então, vamos escrever aqui de acordo com o exemplo, né? Desses 90 alunos, aí vamos ter 54 meninos, né, e 36 meninas. Então, como obter uma mesma amostra de 10% desses alunos, né? Porém, garantindo que nessa quantidade eu tenha bem representado a proporção de meninos e meninas, né? Então, vamos fazer assim, ó. A gente pode... Deixa eu ver como é que eu vou construir esse cálculo para representar bem. Vamos colocar assim, aqui, ó. Fazer tipo uma tabela mesmo, tá? Colocar aqui do lado o gênero, né? Vou colocar aqui o número da população, né? O gênero, no caso, estou me referindo a meninos, né? Vou colocar aqui sexo masculino, né? E meninas, sexo feminino, tá? E aqui no final vou colocar o total, né? Da população, o problema estava dizendo que a quantidade de meninos é 54 e de meninas é 36, né? Mais uma vez, a população então no total vai dar a soma desses dois aqui, que vai dar 90, né? Agora, eu vou fazer mais uma coluna, né, representando aqui o percentual que eu vou tirar da população, que no meu caso ainda é os 10%, né? Aí, na última coluna, eu vou colocar a quantidade da amostra propriamente dito, né? Ou seja, a minha amostra ainda vai ser de 9 alunos, só que eu quero descobrir quantos alunos eu tenho que ter do sexo masculino e do sexo feminino para poder corresponder à proporção de ambos os gêneros na população total, tá? Então, é esse o objetivo principal aqui. Vamos então obter
os 10% em cima dessa população de 54 meninas, né? Então, quanto é 10% de 54? 10% vezes... Vou colocar... coloca assim mesmo, 10% vezes 54. Né? Aqui vai dar 5,4. Porém, não tem como a gente pegar 5,4 meninos, né? Então, a gente arredonda para baixo, por assim dizer. Quando você tem assim, ó, números 5,1, 0,2, 3 ou até o 4, você arredonda para menos. No caso, para 5. Tá? E quando você tem acima de 6, né, 5,6, 5,7, 0,8, 0,9, você arredonda para mais, ficando então no total de 6, se fosse o caso. Tá? E agora, então, seguindo essa lógica, quanto seria 10% de 36? Aqui dá 3,6. Né? Então, tem 0,6 aí, né? Tem um 6 na casa decimal. Né? Então, a gente arredonda para mais. Né? No caso, então, o próximo número inteiro, né, maior que 3,6 seria o 4. Né? Sim. Se porventura caísse no 5,5, Uhum. Nesse caso, tem autores que divergem, né, quanto a isso. Alguns atribuem que você pode simplesmente escolher arredondar para menos ou para mais. Eu sinceramente não acho isso muito preciso, não. Aí se cair bem em cima, né? Aí você vai ter, num caso de um exercício que demande assim, nessa área que a gente está estudando agora, né, que é estatística, se caísse assim, você arredondaria para cima e para baixo e veria qual dos dois assim representam melhor, né, o seu objeto de estudo. Seria mais coerente. O que seria mais coerente. Né? Ou então, se cair mais assim, né, por exemplo, se cair dois dados que tem o ponto 5, você poderia arredondar um para cima e o outro para baixo para manter a equivalência, né? Então seria uma forma de meio que burlar, né, essa dificuldade. Né? Mas... Obrigado, professor. Nada. Aí a gente vê que somando esses 10%, a gente obtém ainda 5,4 mais 3,6. A gente continua com o nosso número 9. Né? Que é a quantidade da nossa amostra lá no exemplo inicial. E de fato, 10% de 90 vai dar 9 mesmo. Né? Então, assim, eu tenho uma quantidade representativa desse grupo então de 90 alunos. Eu vou fazer uma amostra, vou fazer o meu experimento com uma amostra de 9 alunos. Né? E para representar bem o grupo inicial de 90 alunos, né, a proporção de meninos e meninas, eu vou escolher dentre esses 9 alunos 5 meninos e 4 meninas. Tá? Para garantir que o meu experimento vai resultar em um dado que de fato represente todo o nosso universo de estudo, toda a nossa população. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? A amostra então continua a ser 9 no total. Aí tem uma outra técnica que esse mesmo exemplo é explorado lá no livro, que faz uso de uma chamada tabela de números aleatórios. Né? Eu vou... não sei se eu mostro isso agora. Não, podemos fazer isso. Eu vou fazer aqui na próxima página, que aí já dá para colocar uma outra forma de explorar esse exemplo. Né? A gente ainda pode resolver esse impasse, né, sobre a escolha da nossa amostra, ainda utilizando os papeizinhos com os números dos 90 alunos. Né?
Só que a gente pode fazer assim, atribui os números de 1 a 54, né, já que são 54 meninos, aos meninos, né? E os números de 55 a 90 a gente pode dar às meninas, né? Aí, com esses números, a gente pode fazer o uso da tabela de números aleatórios e escolher a nossa amostra, né? Vou exemplificar como ficaria isso aqui, ó, usando a tabela de números aleatórios. Aleatórios assim, entre aspas, né? Porque é filosoficamente complicado falar desse conceito de aleatoriedade gerada por um algoritmo, né? Então eu prefiro utilizar o nome tipo semi-aleatório ou pseudo-aleatório, né? Mas vamos utilizar a nomenclatura que a maior parte dos livros utilizam aí. Existe até um programinha simples que vocês podem fazer aí, né? Seja utilizando o Python, pode ser utilizando, deixa eu ver outro programa. Eu já fiz uma vez utilizando o Maple, né, que dá para você criar uma tabelinha de números aleatórios, tá? Mas não precisam se preocupar com isso caso não queiram, porque na lista mesmo tem um exercício sobre isso e eu coloco lá uma tabela de números aleatórios para vocês utilizarem, sem precisar criar uma, tá? Então, vou colocar essa tabela aqui. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Aí. Então, como que a gente pode utilizar essa tabela de números aleatórios para poder fazer essa amostragem estratificada do exemplo anterior, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, atribuir números de 1 a 54, né, para os meninos, né? E também 55 ao 90 para as meninas. E com isso, a gente pode estabelecer algum critério de como encontrar, né, a amostra representativa utilizando essa tabela. A gente pode, por exemplo, utilizar, sei lá, a 20ª e a 21ª linha, ou a primeira coluna, ou a gente pode fazer uma contagem na diagonal, ou algo do tipo, né? Vamos explorar outras possibilidades mais adiante. Nessa daqui, a gente pode fazer assim, ó, de acordo com o exemplo que o livro sugere, né? A gente pode pegar a primeira e a segunda colunas da esquerda, né? Então, vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui a primeira coluna, né? E a segunda coluna. Vamos separá-la aqui só para não confundir. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Isso aí, né? Vamos utilizar só essas duas primeiras aqui. Pronto. E ainda podemos estabelecer um critério, se a gente vai fazer a leitura desses números que aparecem para a gente de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Aí fica registrado o seguinte: por que eu pego duas colunas e não 3 ou 4? Né? Porque o nosso problema é um número que envolve dois algarismos, né? Vai de 1 até 90, então a gente vai utilizar no máximo dois algarismos, né? Por isso, a gente vai utilizar apenas duas colunas. Poderia ser duas linhas também, como eu disse, tá? Ou duas diagonais quaisquer, mas o critério que a gente vai escolher aqui vai ser esse das duas colunas, tá? Para representar o nosso universo. E daí a gente vai ver esses números então de cima para baixo, ó, nesse sentido. Tá?
Aí quais são os números que aparecem pra gente? Ó, aparece o 57, o 28, o 92, 90, o 80, o 22, 56, todos esses números aqui, né? Então, a leitura desses números aqui, né, ao fazer essa análise, quais deles a gente observa que não serve para os nossos propósitos? Qual deles vocês acham? Lembrando que a gente vai pegar os números de 1 a 90, certo? Então, quais deles não servem para a nossa análise? No caso, os acima de 90. Exatamente. Né? Então, aqui, ó, o 92, né? O 92 eu vi ele aqui, ó. O 92 está fora. Né? Qual mais que a gente pode eliminar já de cara? 94, 97. Ó. Qual? 97. 97? Tá. Tá aqui também, 97. Bom, acho que são só esses, né? Então esses aí a gente já pode desqualificar de cara, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, os primeiros números. Pegar aqui esses números na ordem que aparecem, ó, 57, 28, 57, 28. O 92 a gente já viu que tá fora, né? 90, 80, 22. 22, né? E 56, 79. 53, 18. Deixa eu ver, tem um 53 de novo, né? 53 duas vezes. Tem um 03, 27. Pode parar por aqui por enquanto, né? Já tem uma quantidade. Lembrando que o nosso objetivo é pegar uma amostra que é de 9 alunos, né? Sendo 5 meninos e 4 meninas. Tá? Então, e mais, né? A nossa amostra de 5 meninos vai dos números de 1 a 54. Né? Então, dessa quantidade aí que a gente selecionou da primeira coluna, a gente pode selecionar os números que são de 1 a 54 e das meninas de 55 a 90. Né? Então, a gente pode fazer assim, ó, para meninos, os números que servem para os nossos propósitos. O 57 não dá, porque é maior do que 54, certo? Então a gente pode selecionar aí o 28. O 90 também não nos serve, né? Porque só pode ir até o 54, nem o 80. Então a gente pode selecionar o 22. 56 também está fora, 79. O 53 pode. Né? O 18 também pode. 53 também não. E o 03 também pode. Ó, já deu a nossa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então a gente vai selecionar lá desse grupo dessa escola os meninos que pegaram os papeizinhos 28, 22, 53, 18, 03. E com eles a gente vai fazer o nosso estudo estatístico. Certo? E com as meninas? Quais que a gente pode selecionar aí? Ó? Tem que ser de 55 até 90. Né? Então, ó, o 57 a gente pode colocar. O 90 também, né? Tá lá no limite. 80 também. E 56. Né? E podemos utilizar as meninas que pegaram esses papéis aí para poder fazer o nosso estudo estatístico. Tem o 79 também, professor. Mas que já deu os 4. Poderia usar o 79, né? Também. Nada impede de você pegar outros números aqui. Ó. Pode ser, por exemplo, o 79. Quais mais aí que aparecem? 62, né, que aparece aqui no final, ó. Pode pegar depois o 74, o 77, entendeu? O negócio é você pegar uma quantidade, né,
que esteja dentro do critério que a gente estabeleceu e que ainda por cima respeite a proporção de meninos e meninas, né? Para que o nosso estudo seja validado para toda a população de alunos. Beleza? Beleza. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, lá no livro ele explora outros exemplos desses, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? Né? Nada muito absurdamente complicado, né? Até porque a estatística que a gente vai ver aqui é basicamente conta de mercearia, né? A gente vai ver multiplicação, porcentagem, né? Somatório, coisas do tipo, né? Então, vamos falar um pouco sobre outro tipo de amostragem, que é a amostragem sistemática. Vou escrever aqui. A amostragem sistemática ela tem esse nome por causa do seguinte, porque os dados que a gente vai selecionar lá para poder fazer o nosso estudo, né, a nossa população que vai ser objeto do nosso estudo, ela já está previamente organizada por algum critério, né? Seja, por exemplo, como fala lá no livro, né, sobre os prontuários de um hospital, né, podem ser também uma série de documentos burocráticos de uma empresa, né, que são elaborados e arquivados de acordo com um certo critério. Podem ser fichas de biblioteca ou algo assim, que também são arquivados e guardados sob um certo critério, né? Então, quando vocês já têm os dados que já estão previamente organizados, né, o pesquisador que vai estudar esses dados, para não ter que explorar todos os elementos dessa população, ele pode selecionar uma amostra estabelecendo um critério próprio, né? Aí vai da margem, vai da experiência que o pesquisador tem, né? Se, por exemplo, se ele quer obter uma informação sobre quais tipos de livros são emprestados dentro de um certo período por uma biblioteca X, né? Sabendo que esses livros já são organizados, né? Esses documentos de empréstimo, né? Aquelas fichas já são organizadas sob certo critério, ele pode se utilizar da experiência que ele já teve, semelhante a esta, onde ele teve um resultado satisfatório, e estabelecer aquele critério que ele inventou ou que ele pegou de algum lugar, né? E aplicar nessa situação. Ou pode experimentar um outro critério de amostragem totalmente diferente para ver no que vai dar, tá? Então, nessa sistemática é basicamente isso. O pesquisador ele tem uma margem de liberdade para estabelecer o critério que ele vai utilizar para selecionar a amostra, né? Aí tem, por exemplo, um exercício que o livro cita, né, que ele coloca o seguinte, deixa eu escrever aqui o exemplo. Ele coloca o seguinte, ó, suponhamos uma rua contendo 900 prédios, né, dos quais desejamos obter uma amostra formada por 50 prédios, uma amostra de 50. Né? Então, vamos anotar aqui os dados. Ó, são população, vou colocar de preto mesmo. Né? A população, então, é composta por 90 prédios. Né? Porque a população, lembrando, é todo o nosso universo que é objeto da nossa pesquisa. Né? Então, a população, 90 prédios. Aí o pesquisador que vai fazer esse estudo estatístico, ele resolveu, por algum critério próprio, né, que queria fazer uma amostragem de 50 prédios, né, que vai representar essa população no seu estudo. Aqui, 50 prédios. Né? Então,
Agora é como que ele vai selecionar esses 50 prédios dentre todos os 90 que existem, né? Aí também entra o seu critério de organização. Lá no livro ele chama a atenção. Oh, gente, eu escrevi errado. São 900 prédios, tá? Escrevi errado aqui. Isso, em 900 ele vai selecionar 50 que vai representar toda essa população aí de prédios, né? Então, no livro chama a atenção para o seguinte fato, que quando você divide 900 por 50, você obtém um número exato, né? 900 dividido por 50 fica 90 por 5, que dá 18, né? Então, qual o critério que esse pesquisador pode utilizar para levantar aí essa amostra de 50 prédios, né? Ele pode fazer um sorteio, né, entre 1 e 18, né? Vou colocar assim, sortear, então sorteio dos números de 1 a 18, né? Aí ele sorteia um desses números, seja colocando eles numa caixinha, sacudindo e depois pegando um número, né? Aí, definindo o primeiro número, né, ele vai simplesmente adicionar 18 ao número para obter o próximo prédio que ele vai entrar na sua amostra, né? Então, por exemplo, se ele faz um sorteio e obtém desse sorteio aí o número 15, né? Então, ele vai pegar lá o prédio que está representado por esse número 15, vai ser o seu primeiro elemento da amostra. Aí, qual vai ser o próximo prédio que vai entrar na sua amostra, né? Vai ser 15 mais 18, né? Então, colocando assim, ó, primeiro elemento, ou melhor, primeiro prédio, pode-se dizer, né? Primeiro prédio é o 15, né? Aí, o segundo prédio pode ser obtido adicionando 18, né, a esse número que a gente obteve. Por exemplo, então 15 mais 18, que é igual a 33, né? Então, o segundo prédio que vai entrar na amostra é o 33. O primeiro é o 15, né? O terceiro prédio que vai entrar nessa amostra, a gente pega, por exemplo, o 33 e soma 18 mais uma vez. Quanto dá 33 mais 18, gente? 51. Dá 51, é isso? Está dizendo? Então, bora. Aí o próximo prédio vai ser aquele que ele numerou previamente de 51, né? E assim sucessivamente. O quarto elemento da amostra vai ser 51 somado com 18, que vai dar 69, né? Então vai ser o prédio de número 69. E assim até chegar no 50º prédio, né? Aí, então ele vai ter todos os prédios que vão representar o seu estudo. Vai ser o prédio número 15, o 33, o 51, o 69, né? É uma forma também criada por esse pesquisador aí de obter um conjunto de dados que representa todo o universo do seu estudo, né? Então, fica aí uma ideia adicional de amostragem, certo? Então, resumindo, gente, tudo que eu passei aqui para vocês hoje é o seguinte, né? Que eu passei até agora, né? Foi o conceito de população e amostra, né? Então a gente viu que enquanto população representa todo o objeto de estudo, a amostra é uma pequena fração, né, desse todo, onde a gente pode realizar aqui o nosso estudo e os resultados obtidos servem para validar o estudo para a amostra inteira, ou para a população inteira, certo? Então, outra coisa que a gente explorou até agora foi o fato de que existem tipos diferentes de amostra, como eu mostrei aqui, a amostra casual, estratificada e a amostragem sistemática, né?
E apesar dos nomes, né, elas se dizem respeito basicamente ao método que você vai adotar para extrair essa amostra, quais são os critérios que você tem que observar para poder utilizar cada um desses tipos de amostragem. Porém, o que todas essas amostragens têm em comum é o fato de que existe muita liberdade por parte de quem vai fazer o estudo, quem vai fazer a pesquisa, para estipular, por exemplo, o tamanho da amostra que você quer, né? E sobre a natureza dos dados que você quer investigar também. Beleza? Então, apesar das contas que eu mostrei aqui, não é um sistema engessado, é algo que você pode... tem uma margem de liberdade para você utilizar também. Tá? Então, no fim, todas essas formas de se obter uma amostra são simplesmente, como vou dizer, métodos que tentem garantir, pelo menos com o máximo de aleatoriedade possível, né, que você obtenha elementos que realmente representem toda a população que você está estudando, todo o objeto, todo o conjunto de dados que você está investigando. Né? Então a amostra ela tem esse caráter, ela tem que representar toda a população. Né? É claro que à medida que você vai estabelecendo mais e mais critérios, a forma como você vai coletar essa amostra de tal maneira que garanta esse grau de imprevisibilidade, né, sobre os elementos que vão participar da amostra, eles vai aumentando a dificuldade, a complexidade disso. Né? Mas os exemplos, os estudos que a gente vai desenvolver aqui nesse curso não serão explorados assim dessa forma. Né? Então, vou mostrar aqui mais um exemplo. Né? Cadê? Onde está? Tem mais um exemplo aqui. Que é daquela amostragem proporcional. Nessa amostragem eu vou fazer aqui uma tabela também para ficar mais séria, para ficar mais fácil de visualizar os dados. Né? Vai considerar uma escola com 250 alunos. Né? Aí são alunos que vão da primeira até a oitava série, né? E em cada série existe uma certa quantidade de alunos. O total disso é que vai dar 250, certo? Então, vou colocar aqui, ó, série, né? A população de cada série, a proporção que vamos explorar aí e a quantidade de elementos da amostra, né, que a gente vai obter de cada cada uma dessas séries. Né? Então, as séries que a gente vai explorar são as turmas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Né? A população de cada uma dessas séries é o seguinte: a primeira série tem 35, a segunda tem 32, a terceira tem 30, a quarta tem 28, né? A quinta tem 35, sexta tem 32 também, a sétima tem 31 e a oitava tem 27. Né? Mas ficou reto, hein? Então, seja qual for, eu quero uma amostra que tenha no total de 40 alunos, né, de todo esse universo aí de 250. Então vamos colocar aqui no final. Nossa Senhora. Aí, né?
Então, vou colocar aqui o total. Somando tudo isso daqui, eu creio que dá 250, mas se quiserem conferir, fica melhor ainda. Né? E a amostra, eu vou escolher, né? Da minha cabeça, eu quero tirar uma amostra de 40 alunos. Tá? Então, é isso que o pesquisador aqui do exemplo resolveu adotar. Né? Então, vamos... qual é a melhor maneira de eu definir essa amostra, né, os elementos dessa amostra, de tal forma que represente os alunos de todas essas séries. Né? A gente vai ter que tirar uma proporção. Por exemplo, eu sei que eu tenho 250 alunos e eu quero tirar uma amostra de 40. Né? Então, qual seria então a proporção que eu teria que tirar se minha população fosse de 35? Né? Isso aqui é regra de 3. Certo? Qual seria o valor de x aqui? Ó? A gente multiplica cruzado, né? Aí fica 250x igual a 40 vezes 35. Né? Então, ó, deixa eu ver se simplificando aqui. Corta. 25 e 35 também dá para dividir ambos por 5, né? Divide por 5, divide por 5. Né? Então fica 5x igual a 20. Então x igual a 4. É isso? Ou não? Acho que eu errei, né? 40, 35... Não, aqui eu errei, gente. Aqui é nada a ver. 35 dividido por 5 dá 7, né? Tá, então fica 7... 4 vezes 7 dá 28, né? Então, 28 dividido por 5 dá quanto, gente? Dá 5,6, é isso? Ou não? Não. Não? Dá quanto? Vamos ver aqui, ó, 28 dividido por 5. Dá por 5, sobra 3, 0, não, dá isso mesmo, 5,6. Né? Isso. Então, pela proporção, eu teria 5,6. Porém, não tem como eu pegar 5,6 alunos. Como a casa decimal aqui está o número 6, eu arredondo para 5,6. O próximo número inteiro seria o 6, né? Então, a minha amostra teria 6 alunos do primeiro ano. Dentre esses 35, eu precisaria tirar 6 do primeiro ano. Né? Aí, a ideia é fazer a mesma conta para cada um dos alunos das séries seguintes. Ó. Por exemplo, ver a proporção de alunos que eu precisaria tirar dessa série de 32. Então, ó, 250, eu vou tirar uma amostra de 40. Então, se a minha população fosse de 32, qual seria o tamanho da amostra? Né? Regra de 3. Então, ficaria 250x 40 vezes 32. Né? Corta logo aqui. Aqui não vai dar para simplificar não, né? 4 vezes 32 dá 128, né? 128 dividido por 25 dá quanto, gente? Alguém faz aí na calculadora? Não sei. Ó, 128 por 25 dá 5, né? Sobra 3, desce 0, aí daria 1 de novo. Vamos ver, aí daria 5, 0, 2. Né? Então, 5,1 aqui. Né? 5,1. Como tem um na casa decimal, a gente vai arredondar para menos, né? Para pegar números inteiros. Então, a minha amostra desse segundo ano envolveria uma quantidade de 5 alunos. Tá? Aí a gente vai fazendo esses cálculos até obter a soma desses elementos aqui da amostra tem que resultar em 40. Certo? Ó, por exemplo, aqui no material que eu estou tirando o exemplo, ele resolve lá para o 7º ano. Né? O 7º ano, você teria... Cadê?
Sétimo ano, 250 está para 40, assim como 31 está para x, né? Aí fazendo a regra de 3, 250x igual a 40 vezes 31, né? X igual a cadê? 4 vezes 31 dá 124 dividido por 25, né? Então daria 5, alguma coisinha assim. Eu não sei se daria... Não, 5 não, dá 4, né? 124 dividido por 25. Daria 4, sobra 24, né? Então daria... Opa, 24. Aí eu teria que descer o 0. Aí o número que entraria aqui seria o quê? Acho que seria o 8. Quanto vezes 25 mais se aproxima de 240? 225 seria o 9, né? Então seria 4,9 e mais alguns números aqui na frente, né? Então, como é quase 5, a gente pode arredondar para 5. Opa, isso aqui é do sétimo ano, dos 31 alunos. 4,9, né? É até razoável que seja isso mesmo, porque 31 e 32, né, a diferença só de 1, a gente vê que fazendo a proporção aqui, o cálculo realmente estaria muito próximo da quantidade de amostra obtida, né? Aí a ideia seria calcular de cada um deles e ver se o resultado da amostra dá realmente 40, né? Tem que dar 40, certo? Senão você errou em algum passo aí ou alguma coisa que não considerou de forma correta, né? Então, com isso, aí você pode obter um critério adicional para poder selecionar esses 6 alunos do primeiro ano, para selecionar esses 6 alunos do segundo ano, né? E se você quisesse incluir mais uma informação, como por exemplo, eu quero que dentre esses 6 alunos represente a mesma proporção de meninos e meninas do primeiro ano. Aí você tem que envolver isso nos cálculos e fazer mais algumas contas, né, para saber qual é a proporção de alunos, de meninos e meninas, né, e de como essa proporção vai ser preservada na amostra, para poder garantir a fidedignidade, né, dos seus dados, dos seus dados da sua amostra em relação aos dados da população como um todo, tá? Vocês entenderam a ideia por trás até agora? Ou não? Ficou alguma dúvida, gente? Por enquanto não, professor. Não, né? Então... Bom, então beleza. Eu vou deixar que vocês exercitem um pouco mais essa ideia, né? E vou deixar para a próxima aula para a gente tratar das chamadas séries estatísticas, né? Que é quando a gente vai começar a entender a construção das tabelas, né? E séries envolvendo dados como dados cronológicos, temporais, categorização de forma geral, tá? De dados com uma entrada, com duas entradas ou múltiplas entradas, né? E como a gente pode colocar isso numa tabela e como podemos utilizar esses dados para poder fazer algum estudo e buscar alguma informação estatística em cima desses dados. Beleza? Aí eu vou pedir que vocês deem uma lida lá no material, que é o capítulo 2 mesmo, essa parte lá de amostra e população, né? E eu vou ver se eu encontro algum material adicional aqui com mais exemplos para enviar lá no Classroom para vocês darem uma olhada também. Beleza? Beleza. Então a gente vai ficando por aqui, né? Daqui a pouco eu posto a lista de exercício. E boa noite a todos e até amanhã aí para quem faz cálculo 4. Até mais, pessoal. Boa noite. Professor? Sim? Só uma dúvida sobre essa lista anterior. A questão 2, ela parece que repete nas outras questões ou não? Como assim? É porque assim, a pergunta da questão 2 lá, tipo assim, fala pra... Quer ver? Deixa eu entrar nela aqui de novo.
Cite as fases do método estatístico e explique cada uma delas. Certo. Aí na questão 3 já fala, defina com suas palavras o que é coleta de dados, sendo que coleta de dados está dentro das fases do método estatístico. Sim. Na 4 também é a mesma coisa, entendeu? Só que tem uma informação adicional nessas questões, né? Pede para você citar um exemplo também, não é isso? Então, no caso, a diferencial da 3 e da 4 é só o exemplo do que já foi explicado na 2. Exatamente. Na 2 é para você conceituar, né? E na 3 e na 4 você pode poderia repetir o conceito e citar o exemplo. Pode até dar uma reelaborada no conceito, né? Dentro do contexto do exemplo que você escolheu para cada uma dessas fases, entendeu? Não, beleza, então era só para tirar essa dúvida. Não, sem problema. Eu deveria ter deixado mais claro também, isso aí. Ficaria melhor. Tá. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula, então. Boa noite.